1 Reis, capítulo 8. A dedicação do templo. Salomão reuniu em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os líderes das tribos, os chefes das famílias dos israelitas, para trazerem a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. De maneira que todos os homens de Israel se reuniram com o rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. Quando todos os anciãos de Israel chegaram, os sacerdotes carregaram a arca e trouxeram para cima a arca do Senhor e a tenda da revelação com todos os utensílios sagrados que havia na tenda. Os sacerdotes e os levitas os trouxeram para cima. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que havia se reunido a ele, estavam diante da arca e sacrificavam tantas ovelhas e bois que nem se podiam contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar, no santuário interior, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins. Os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca e cobriam por cima a arca e as suas varas. As varas sobressaíam, tanto que as suas pontas eram vistas de dentro do santuário interno, mas de fora não eram vistas, e ali estão até o dia de hoje. Na arca não havia nada além das 2 tábuas de pedra que Moisés guardou ali quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas junto a Horebe, depois de saírem da terra do Egito. Quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé para ministrarem, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera o templo do Senhor. A palavra de Salomão ao povo. Então Salomão falou: O Senhor disse que habitaria na escuridão. Certamente te edifiquei um templo para a morada, assento para a tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou toda a comunidade de Israel, e toda a comunidade ficou em pé. E Salomão disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão cumpriu a palavra que disse. Desde o dia em que tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para se edificar ali um templo para o meu nome. Mas escolhi Davi para governar sobre o meu povo Israel. Davi, meu pai, havia proposto no coração edificar um templo ao nome do Senhor Deus de Israel. Mas o Senhor disse a Davi, meu pai: Fizeste bem. Porém, tu não edificarás o templo. Teu filho, que procederá de ti, edificará um templo ao meu nome. O Senhor cumpriu o que havia prometido, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como o Senhor havia prometido, e edifiquei um templo ao nome do Senhor, Deus de Israel. E ali constituí lugar para a arca em que está a aliança do Senhor, que ele fez com nossos pais quando os tirou da terra do Egito. A oração de Salomão. Depois Salomão pôs-se diante do altar do Senhor, em frente de toda a comunidade de Israel, e, estendendo as mãos para os céus, disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima no céu, nem embaixo na terra, que guardas a aliança fiel para com os teus servos, que de todo o coração andam na tua presença, que cumpriste com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, porque a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, ó Senhor Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste ao dizeres: Não te faltará diante de mim sucessor que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho para andarem na minha presença como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra?
O céu e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos este templo que edifiquei. Porém, atende à oração de teu servo e à súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos estejam atentos noite e dia para este templo, para este lugar no qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve a súplica do teu servo e do teu povo Israel quando orarem voltados para este lugar. Sim, ouve tu do lugar da tua habitação no céu, ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o teu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve então do céu e age e julga os teus servos. Condena o culpado, fazendo recair sobre a sua cabeça o seu proceder. Inocenta o justo, retribuindo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo Israel for derrotado diante do inimigo por ter pecado contra ti, se eles voltarem para ti e confessarem o teu nome, e orarem e fizerem súplicas a ti neste templo, ouve então do céu e perdoa o pecado do teu povo Israel, e torna a trazê-lo à terra que deste a seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva por causa do pecado contra ti, e eles orarem voltados para este lugar e confessarem o teu nome e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, ouve então do céu e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, e envia a chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo por herança. Se houver na terra fome ou praga, se houver seca ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, se o seu inimigo os cercar na terra das suas cidades, seja qual for a praga ou doença que houver, toda oração, toda súplica que qualquer indivíduo ou todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a aflição do seu coração e estendendo as tuas mãos para este templo, ouve então do céu, lugar da tua habitação, perdoa e age, retribuindo a cada um conforme todo o seu proceder, segundo vires no coração. Só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Então eles te temerão todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Também quando o estrangeiro que não pertence ao teu povo Israel vier de terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome na tua forte mão e do teu braço estendido, quando vier orar voltado para este templo, ouve do céu, lugar da tua habitação, e faze conforme tudo que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como o teu povo Israel, e saibam que este templo que edifiquei é chamado pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, seja qual for o caminho pelo qual os enviares, e orar ao Senhor voltado para a cidade que escolheste e para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve do céu a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares ao inimigo, de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, distante ou próxima, se na terra aonde forem levados em cativeiro caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, nos desviamos e agimos com maldade, se voltarem a ti de todo o coração e de toda a alma, na terra de seus inimigos, que os tenham levado em cativeiro, e orarem a ti,
voltados para a tua terra, se voltarem a ti de todo o coração e de toda a alma, na terra de seus inimigos que os tenham levado em cativeiro, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste aos seus pais, para a cidade que escolheste, e para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve do céu, lugar da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Perdoa o teu povo que pecar contra ti, perdoa todas as transgressões que tiverem cometido contra ti, e que eles alcancem misericórdia da parte dos que os levarem cativos, para que se compadeçam deles. Porque são o teu povo e a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio da fornalha de fundir ferro. Estejam atentos os teus olhos à súplica do teu servo e à súplica do povo Israel, a fim de os ouvires sempre que clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para serem a tua herança, como falaste por intermédio de Moisés teu servo, quando tiraste nossos pais do Egito. Salomão abençoa o povo. Depois que terminou de orar e suplicar ao Senhor, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, Salomão se levantou de diante do altar do Senhor, colocou-se em pé e abençoou em alta voz toda a comunidade de Israel, dizendo: Bendito seja o Senhor que deu descanso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Não falhou nem sequer uma de todas as boas palavras que falou por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco como foi com nossos pais. Não nos deixe, nem nos abandone, mas incline para si os nossos corações, para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos que ordenou aos nossos pais. E que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam presentes diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que ele defenda a causa do seu servo e a causa do seu povo Israel, conforme precisarem, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus, e que não há outro, e seja o vosso coração plenamente consagrado ao Senhor nosso Deus, para que andeis nos seus estatutos e guardeis os seus mandamentos, como hoje fazeis. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifício. E seja o vosso coração plenamente consagrado ao Senhor nosso Deus, para que andeis nos seus estatutos e guardeis os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios perante o Senhor. Para o sacrifício pacífico que ofereceu ao Senhor, Salomão deu 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os israelitas consagraram o templo do Senhor. No mesmo dia, o rei santificou o meio do pátio que ficava na frente do templo, porque ali ofereceu o holocausto, a oferta de cereais e a gordura das ofertas pacíficas, já que o altar de bronze que está diante do Senhor era muito pequeno para caberem nele o holocausto, a oferta de cereais e a gordura das ofertas pacíficas. Na mesma ocasião, Salomão celebrou a festa juntamente com todo Israel, uma grande comunidade vinda desde Lebon-Amate até o rio do Egito. Celebraram na presença do Senhor nosso Deus durante 7 dias, além dos primeiros 7 dias, totalizando 14 dias. No 8º dia, ele despediu o povo, e todos bendiceram o rei, e todos voltaram para casa contentes e de coração alegre por causa de todo o bem que o Senhor havia feito ao seu servo Davi e a seu povo Israel. 1 Reis, capítulo 9. Deus aparece a Salomão pela segunda vez. Depois que Salomão acabou de edificar o templo do Senhor e o palácio do rei e tudo quanto desejou fazer, o Senhor apareceu-lhe outra vez como havia aparecido em Gibeão.
E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a súplica que fizeste diante de mim. Santifiquei o templo que edificastes, a fim de colocar ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e retidão, para fazer conforme tudo o que te ordenei e guardar os meus estatutos e as minhas normas, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Como prometi a teu pai Davi, dizendo: Não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Mas se vós e vossos filhos vos desviardes de algum modo e não me seguirdes, nem guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas decidirdes cultuar e adorar outros deuses, então exterminarei Israel da terra que lhe dei e lançarei longe da minha presença esse templo que santifiquei para o meu nome. Israel será motivo de zombaria entre todos os povos. Todo aquele que passar por esse templo tão exaltado ficará admirado e zombará, dizendo: Por que o Senhor fez assim a esta terra e a este templo? E lhes responderão: Eles abandonaram o Senhor seu Deus, que tirou seus pais da terra do Egito, e se apegaram a deuses estranhos, os adoraram e os cultuaram. Por isso o Senhor trouxe sobre eles todo este mal. Ao fim de 20 anos, Salomão terminou de construir os 2 edifícios, o templo do Senhor e o palácio do rei. Visto que Irão, rei de Tiro, havia trazido para Salomão madeira de cedro, de cipreste e ouro, segundo todo o desejo dele, o rei Salomão deu a Irão 20 cidades na terra da Galileia. Irão saiu de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, mas elas não lhe agradaram. Então disse: Meu irmão, que cidades são essas que me deste? Por isso até hoje são chamadas terra de Cabul. Irão enviara ao rei 120 talentos de ouro, o tributo imposto por Salomão. O rei Salomão impôs trabalhos forçados a fim de edificar o templo do Senhor, o seu próprio palácio e o Milo, o muro de Jerusalém, assim como Azor, Megido e Gezer. O faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gezer, e destruiu-a pelo fogo, matando os cananeus que ali habitavam. Então a deu como dote a sua filha, mulher de Salomão. Salomão edificou Gezer, Bet-Horon, a Baixa, Baalate, Tadmor, no deserto daquela terra. Edificou também todas as cidades, armazéns, a cidade dos carros, a cidade dos cavaleiros e tudo o que desejou edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. E todo o povo que restou dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus, que não eram dos israelitas, Salomão recrutou seus filhos que restaram depois deles na terra, aqueles que os israelitas não haviam conseguido destruir totalmente, para executarem trabalho forçado até o dia de hoje. Mas Salomão não fez escravos nenhum dos israelitas. Pelo contrário, eles eram guerreiros, servos, líderes, capitães e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Havia 550 oficinas principais que supervisionavam as obras de Salomão, dando ordens ao povo que trabalhava na obra. A filha do faraó subiu da cidade de Davi para o palácio que Salomão lhe havia construído. Depois disso, ele edificou o Milo. Depois de terminada a construção do templo, Salomão oferecia sacrifícios e ofertas pacíficas 3 vezes por ano, queimando com ele incenso sobre o altar que edificara ao Senhor. O rei Salomão construiu também uma frota de Ezion-Geber, que está junto a Elote, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Irão mandou com aquela frota os seus próprios servos, marinheiros que conheciam o mar, acompanhando os servos de Salomão. Eles foram para Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro que levaram para o rei Salomão. 1 Reis, capítulo 10.
a visita da rainha de Sabá a Salomão. Quando a rainha de Sabá soube da fama de Salomão por causa do nome do Senhor, veio testá-lo com questões difíceis. Ela chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro e pedras preciosas. E tendo-se apresentado a Salomão, conversou com ele acerca de tudo o que havia pensado. Salomão lhe deu a resposta a todas as perguntas. Não houve nada que o rei não lhe soubesse explicar. A rainha de Sabá ficou muito impressionada ao ver toda a sabedoria de Salomão, o palácio que havia construído, a comida de sua mesa, o lugar de seus oficiais, as funções e os trajes de seus servos, seus copeiros e os sacrifícios que ele oferecia no templo do Senhor. Então ela disse ao rei: era verdade o que ouvi no meu país a respeito dos seus feitos e da sua sabedoria. Então ela disse ao rei: era verdade o que ouvi no meu país a respeito dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém, eu não acreditava nisso, até que vim e meus olhos o viram. Não me contaram nem metade. Tu superastes em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os homens que trabalham para ti. Bem-aventurados estes teus servos que estão sempre te servindo, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Porque o Senhor amou Israel para sempre, por isso te estabeleceu como rei, para executares juízo e justiça. Ela deu ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca mais foi trazida tamanha quantidade de especiarias como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. A frota de Irão, que trazia ouro de Ofir, também trouxe dali madeira de sândalo em quantidade de pedras preciosas. O rei usou essa madeira de sândalo para fazer balaústres para o templo do Senhor e para o palácio real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Até o dia de hoje nunca mais foi trazida nem vista madeira de sândalo como aquela. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo quanto pediu, além do que lhe dera por sua generosidade real. Então ela voltou para o seu país com os seus servos. As riquezas de Salomão. O peso do ouro que se levava a Salomão todos os anos eram de as riquezas de Salomão. O peso do ouro que se levava a Salomão todos os anos era de 666 talentos de ouro, além do que vinha dos vendedores, das atividades dos negociantes, de todos os reis da Arábia e dos governadores do país. O rei Salomão fez também 200 escudos grandes de ouro batido, cada um com 600 siclos de ouro. Também fez 300 escudos de ouro batido, mandou fazer cada escudo de 3 minas de ouro. Então o rei os pôs no palácio do bosque do Líbano. O rei fez ainda um grande trono de marfim e o revestiu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus e seu encosto era redondo no alto. Dos 2 lados havia braços junto ao assento e 2 leões em pé. Nos 6 degraus havia 12 leões, um em cada extremidade de cada degrau. Nunca se havia feito nada igual em reino algum. Além disso, todas as taças de bebê do rei Salomão eram de ouro, e todas as taças do palácio do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia nenhuma de prata, porque nos dias de Salomão a prata não tinha valor algum. O rei tinha no mar uma frota de Tarsis, junto com as de Irão. De 3 em 3 anos, a frota de Tarsis voltava, trazendo ouro e prata, marfim, macacos e pavões.
Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. Todo mundo procurava visitar Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe havia concedido. Todos os anos, visitantes traziam presentes, objetos de prata, objetos de ouro, vestidos, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Assim acontecia a cada ano. Salomão também juntou carros e cavaleiros, de modo que possuía 1.400 carros e 12.000 cavaleiros. Parte deles formava a guarnição de algumas cidades, e parte ficava próxima ao rei em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e os cedros quanto os sicômoros das campinas. Os cavalos de Salomão eram trazidos do Egito de Coa. Os comerciantes do rei os recebiam de Coa por preço determinado. Ele importava do Egito um carro por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150. E assim, por intermédio desses comerciantes, eram exportados para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria.